Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de prática trabalhista, é a prática real 4 e nós vamos falar hoje, corrigir aquela questão do caso prático 9, que é o caso de Lucivan Camargo. Ele está no arquivo de casos 3, tá bom pessoal? E aí nós vamos falar sobre essa peça trabalhista que a gente vai ver que houve uma rescisão contra o trabalho por parte da empresa, alegando a justa causa do trabalhador, certo? Vamos lá, vamos para o caso prático. Lucivan Camargo foi despedido por justa causa da empresa Belém Segurança por entrega de atestado médico com data superior à apresentação à empresa via WhatsApp para seu superior. No ato da despedida, o empregado apenas recebeu o valor do saldo de salário do mês de janeiro de 2020, 9,30 avos, e as férias vencidas, mais um terço do período 2017 a 2018, sendo a rescisão acompanhada da comprovação do recolhimento das verbas previdenciárias, fundiárias, remuneratórias e acessórias vencidas até aquela data. Inconformado, o empregado procurou seu escritório e narrou que foi admitido na empresa em 10 de maio de 2010, nunca recebeu sanção disciplinar e que foi atendido pelo médico em 8 de janeiro de 2020, mas o médico se equivocou ao datar o atestado em 9 de janeiro de 2020. Bem, o caso é esse e ao que nos parece aqui, houve um erro material, um erro de escrita do próprio médico, que ao invés de datar no dia 8, datou o dia 9, né? Então, pessoal, aqui, não obstante a justa causa dada pelo empregador, chegou pra gente, a gente vai ter que analisar o quê? Primeiro, perguntar ao cliente se realmente o cliente foi ao médico, pedir para ver o atestado médico, e se o médico puder dar um outro atestado, retificando a declaração, é uma prova documental bem robusta para a gente apresentar o juízo e requerer, de fato, essa nulidade dessa justa causa e pedir a reversão de justa causa para a rescisão contratual por culpa apenas, sem qualquer justa causa do empregado, mas a demissão sem justa causa. Tá certo que vai ensejar o pagamento de todas aquelas verbas rescisórias que nós estamos acostumados a pedir. Então vamos lá. Ao final, a peça, desculpem, eu esqueci de ler, elabore a peça adequada à defesa do seu cliente, considerando que a empresa possui sede em Feira de Santana. Então, verificamos aqui que a própria questão, ela nos traz a competência, não é? Então, no caso de Lucivan, a gente vai apresentar uma reclamação trabalhista e vai dirigir essa reclamação trabalhista ao juízo trabalhista de Feira de Santana, meritíssimo juízo de Feira de Santana, meritíssimo juízo da Vara do Trabalho de Feira de Santana, e em seguida nós vamos qualificar as partes. A questão não nos trouxe a qualificação, então em sede de OAB a gente vai apenas botar entre parênteses qualificação. Beleza. Então, se quiser, pode botar nacionalidade, estado civil, profissão, filho de, RGX, CPFX, mas para não perder tempo, lembrem sempre que na prova da OAB, às vezes é uma prova cansativa, uma prova mais longa, tem um fator psicológico, vocês estão nervosos. Então a gente pode simplificar. A OAB não tira ponto por conta disso. Então botar lá, entre parênteses, qualificação, pula aquelas 5 linhas lá que são bem imaginárias. Se vocês sentirem que a peça é grande, pula só 2 ou 3, não tem problema, eu já expliquei com vocês, né? Que aquelas petições com uma distância muito grande era porque antigamente o juiz despachava na petição inicial, o despacho inicial já era ali, hoje não acontece isso, processo judicial eletrônico, não existe despacho inicial no processo trabalhista, salvo em raros casos em que se pede uma liminar, aí vai ter uma decisão, ou então se algum requisito da petição inicial trabalhista não tiver sido cumprido, atendido pela parte autora, e aí o juiz realmente vai despachar a inicial pedindo para que seja feita a emenda da inicial. Então vamos lá. Então a gente já direcionou, qualifica a parte autora, e aí vem aquele trecho que vocês já estão acostumados, vem por seu advogado legalmente habilitado, conforme
procuração em anexo, propor a reclamação trabalhista. Lembra que não precisa mais colocar aqui sobre rito ordinário, sobre rito sumário, até porque a gente não tem nem o valor aqui da causa, não foi dito nada de valor aqui, tá bom? Não precisa nada disso. E bora pra frente, vamos lá. Então, a gente, se quiser, pode fazer o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita logo no início. Lembra que a gente tem CLT, 790, parágrafo 3º da CLT. A gente vai arrimar, vai embasar, vai fundamentar jurídica e legalmente com a nossa CLT. Bem, ato seguinte, vamos para os fatos de fundamento jurídico, ou só fatos, e a gente vai narrar os fatos conforme o caso nos apresentou. Vai dizer que Lucivan trabalhou desde 10 de maio de 2010, foi contratado 10 de maio de 2010 e foi despedido por justa causa em 9 de janeiro. Miguel, como é que viu 9 de janeiro? Lembra, pessoal, que o caso trouxe aqui pra gente, ó. Abra aí para vocês verem, ó. O caso falou bem assim, ó. No ato da despedida, o empregado apenas recebeu o valor do saldo de salário do mês de janeiro/2020. Aí, no parênteses, tem 9,30 avos. Ora, se foi 9,30 avos do mês de janeiro, isso quer dizer que no mês de janeiro ele recebeu por 9 dias, então dia 9 de janeiro. Lembra que a despedida por justa causa, ela não enseja o aviso prévio, então a despedida é sumária, é imediata. Então a rescisão contratual também vai ser imediata. Com certeza o empregador lá vai anotar 9 de janeiro na carteira de trabalho, na CTPS do reclamante. Então 9 de janeiro foi a data da rescisão contratual, foi que fulminou o contrato de trabalho. Beleza? A gente vai interpretando as questões, ele vai pegando os elementos e vai interpretando e vai anotando esses elementos. Então a gente tem que falar qual foi a data de admissão, tem que falar qual foi a data da rescisão e o motivo da rescisão. Já falando desses três. Tem remuneração? Não fala de remuneração. Não fala aqui de profissão que seja relevante para nós colocarmos, trazê-los aqui para a empresa ou para a LIG. Então a gente só vai colocar a data de emissão, data da rescisão e o motivo. E aí a gente vai informar o que é que foi pago, né? Falou que foi pago o saldo de salário e as férias em 2017 e 2018 com o terço. Beleza, pessoal? Então olha só, 9 de janeiro de 2020 foram pagas as férias de 2017 e 2018. Beleza, e as demais verbas que estavam vencidas à época. Pessoal, primeiro, a gente vai ter que saber o que é que a rescisão por justa causa dá. Ela só dá direito ao saldo que já tinha conseguido, certo? E com certeza a questão nos trouxe que foram devidos, mas não discriminou o que é que foi pago. Então a gente ficou meio que no limbo aí, voando. Poxa, o que é que foi pago? Será que foi pago o 13º? Será que não foi pago o 13º? Será que foram pagas as férias? Mas ele só discriminou as férias, não é? Então ele falou que foi depositado as verbas fundiárias, as contribuições previdenciárias também do período. Beleza. Então, a priori, a gente não vai ter nenhuma verba remuneratória para pedir. Então, a gente começa nosso caso nos fatos, informando que foi despedido por justa causa por ter apresentado um atestado médico datado em dia posterior à sua apresentação à empresa. Então, o médico deu um atestado dele, ao invés de dar no dia 8, o dia que ele foi para a consulta, deu no dia 9. Foi o dia que ele se apresentou na empresa. Então, houve, de fato, uma data equivocada. Pronto, fechamos nossos fatos aí. Quem faz fatos diferentes de fundamentos, mantém a sua forma de fazer. Não quero vocês modificando a sua forma, eu quero vocês fixando a forma, aprimorando apenas ou adequando conforme for a petição. Quero que vocês mantenham essa forma aí, porque para o profissional é maravilhoso isso aí, ele não se perde mais. Beleza, galera? Então, eu costumo fazer dos fatos e fundamentos jurídicos. Então, quando a gente for falar agora, eu vou discorrer dos fatos e fundamentos jurídicos. E aí, primeiro eu vou abrir um tópico da rescisão contratual sem justa causa. E aí eu tenho que abordar essa situação
de que houve um erro material. Então, posso começar a dizer, em que pese excelência a rescisão ter sido motivada por um suposto atestado médico falso pela parte autora, o empregado, inconformado, informa a Vossa Excelência que o atestado médico de fato contém um erro material, todavia não demonstra a sua nulidade a ocorrência de um erro material, posto que o empregado ele realmente submeteu a análise, a exame médico perante o juízo, o médico que ora assina o atestado médico. E aí a gente vai informar qual foi a situação e vai pedir o afastamento da justa causa. Logicamente que no campo prático isso aí não é tão simplório. Por quê? O empregado vai ter que comprovar que aquilo ali não está falso. Não obstante a justa causa ser do ônus da justa causa e comprovar a justa causa ser do empregador, o empregador vai apresentar o atestado médico com a data de dia posterior ao que foi apresentado pelo empregado. Então vai caber ao empregado ele reunir provas, ele levar testemunhos, até mesmo a declaração que eu falei aqui logo no início, do médico, para que o médico informe que realmente ele esteve lá, ele submeteu ao exame lá, à consulta lá no consultório. Bom, então a gente já elencou o fato e a gente vai falar agora, ó, pede-se então, Excelência, que a rescisão contratual seja revertida, a rescisão contratual por justa causa seja declarada nula e seja revertida ou convertida em rescisão contratual sem justa causa, com as consequências previstas em lei. E aí a gente já pediu a reversão da justa causa em sem justa causa. Beleza? Vamos agora, a gente vai abrir um novo tópico. Aí eu abro o tópico das verbas rescisórias. Quando a gente fala das verbas rescisórias, a gente vai iniciar com o saldo de salário. Mas o saldo de salário foi pago. Logo, massa. Então a gente vai pular isso aí. A gente vai pedir então um aviso prévio. No caso do aviso prévio, a gente vai considerar que o aviso prévio foi datado dia 9 de janeiro, que foi o último dia que ele trabalhou, que o Lucivan trabalhou. Então a gente vai considerar dia 9 de janeiro como o último dia que ele trabalhou. Então 9 de janeiro de 2020, como ele iniciou o seu labor 10 de maio lá atrás, em 2010, a gente vai trazer esse aviso prévio considerando 3 dias por cada ano trabalhado. Então ele trabalhou 2011, ele fez um ano, 10 de maio de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19. E em maio ele não chegou a 10 de maio. Em 2020 ele não chegou a 10 de maio. Então são apenas 9 anos. Então a gente vai ter o aviso prévio integral, que é aqueles 30 dias, previsto no 487, e a gente vai ter também o proporcional, que tem naquela lei passada lá, aquela bonitinha lá, tá bom? Então a gente vai ter 9 vezes 3, 27 dias, e mais os 30 dias, são 57 dias. Vamos começar a contar do dia 10. Beleza, pessoal? Então, vamos aí para o calendário do dia 10 de janeiro de 2020, já que o dia 9 foi a data do aviso prévio, a gente começa a contar do dia 10, então 10 e 11 a gente vai ter 2, com mais 7, 9, com mais 7, 16, com mais 6, 22 dias do mês de janeiro. Como o mês de fevereiro de 2020 teve 29 dias, a gente vai pular para 51 dias. E aí, esses 51, faltam 6, né? 52, 3, 4, 5, 6, 57. Então, dia 6 de março de 2020 vai ser a data da rescisão contratual. Lembra sempre que o aviso prévio faz parte do contrato de trabalho. O aviso prévio, todo e qualquer acidente de trabalho que acontecer
com o trabalhador, ele suspende o cumprimento desse aviso prévio, só volta depois de findada a estabilidade. Lembra da empregada gestante, da empregada que engravida durante o aviso prévio? Se engravidou, ela vai ter direito a continuar a trabalhar e só vai findar realmente após o seu período gestacional, a sua estabilidade lá, seu período de estabilidade. Tá bom, pessoal? Então, o aviso prévio, ele continua, ele conta como o contrato de trabalho. Tudo que acontecer com o empregado, ele vai ter direito. Da mesma forma que se o empregado ele der causa ao empregador para romper o vínculo empregatício, ele agredir o empregador, roubar, furtar, enfim, quebrar a fidúcia que o empregador tem para com ele, a gente vai ter aí a possibilidade de se romper o contrato de trabalho dali, a partir dali, e doravante não mais será devido nada pelo empregador empregado. Tá bom, pessoal? Então, a gente já projetou agora a rescisão contratual para dia 6 de março. Imprescindível, imperativo, que a gente peça o aviso prévio e, concomitante, a gente peça também a retificação, a anotação na CTPS da data de 6 de março de 2020 como data da rescisão contratual. Ok? Como essa data da rescisão contratual passa a ser 6 de março de 2020, a gente vai ter uma repercussão nas demais verbas, como 13º, como férias, como FGTS e também a multa de 40%. Vamos lá? Então, pessoal, o 13º vai ser devido de 2020, 2/12avos, legal, certo? Trabalhou janeiro, trabalhou fevereiro, março só trabalhou 6 dias. Lembra que a partir do 15º dia trabalhado do mês, a gente vai ter direito a 1/12avos, tá bom? Então a gente trabalhou janeiro todo, trabalhou fevereiro todo, e março ele parou dia 6 de março, foi a data da rescisão contratual, 2/12avos. Quanto às férias, a gente vai ter a contagem não de 1º de janeiro a 31 de janeiro, como são as gratificações natalinas. As férias elas contam da data que ingressou até um ano depois, então ele trabalha 12 meses. Você ainda fala, pessoal, cuidado, não confunda. Então, como ele começou a trabalhar 10 de maio, a gente pega 10 de maio e bota só vai mudar o quê? O ano só vai girar o ano, ele vai 10 de maio de 2018 até 9 de maio de 2019. Tá ok, pessoal? Legal? Então, a gente vai considerando, vai contando aí esses períodos aquisitivos. Então, ele adquire o direito e o empregador tem um ano para pagar ele. A questão nos trouxe que ele iniciou 10 de maio, então a gente vai pegar 10 de maio de 2019 e vamos até dia 6 de março de 2020, que foi quando ele foi despedido, não chegou lá, para a gente computar até 9 de maio de 2020. Então vamos contar? 10 de maio de 2019, 10 de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, até 9 de fevereiro, 9/12avos. Aqui a gente vai até março. Março ele só foi até 6 de Miguel, mas olha só, faltaram 3 dias. Lembra da regra? A regra semelhante à do 13º, a partir do 15º dia trabalhado naquela fração, a gente vai ter uma elasticidade. Então, galera, aqui ele vai ter direito a 10/12avos. Por quê, Miguel? Esse mês de março, Miguel só trabalhou 6, mas vamos lá, a gente contou 9 meses até fevereiro, até 9 de fevereiro. Então, a partir do dia 10 de fevereiro, a gente já começa a contar um novo período, um novo 12avos, para ver se chega em março. Então, do dia 10 de fevereiro ao 28 de fevereiro, só já foram 18 dias. Quando a gente pega mais 6 dias de março, foram 24. Então, pessoal, a gente vai ter 24 aí de 30, supera os 15, 30avos que a lei pede como trabalhado. Então, vamos ter 10/12avos do período 2019-2020. E aí, por isso que a gente vai falar que são férias proporcionais. Abre o parentezinho, 10/12avos, tá certo? Beleza, de 10 de maio de 2019 a 6 de março de 2020. Sem erro, sem problema. Bem,
A questão não fala que ele recebeu 2018, 2019. E 2018, 2019 ainda estava no prazo de pagamento. Vamos relembrar? Se ele foi contratado dia 10 de maio, então 10 de maio de 2018, ele trabalhou até 9 de maio de 2019, legal, adquiriu o direito, massa. O empregador, por sua vez, ele tinha de 10 de maio de 2019 até 9 de maio de 2020 para pagar. E aí a questão não nos trouxe que ele pagou. Diz que ele só recebeu, quando da rescisão contratual, o saldo de salário e as férias de 2017 e 2018, que inclusive eram para ter sido pagas em dobro e não foram pagas. Ok, galera? Então a gente vai ter o dever de pagar, vai ter que cobrar a empresa aí essas férias 2018, 2019, também essas férias vão ser integrais, ambas aí com um terço do salário, certo? A gente também vai pedir o FGTS aí, ó, de todos esses períodos aí, ó, vai pedir do aviso prévio, vai pedir também do 13º que foi pago, vai pedir também da multa de 40% e sobre o aviso prévio, certo? Aviso, 13º e multa de 40%. As férias não vai seguir, que são verbas indenizatórias, a gente não vai pedir não. Beleza, galera? A gente vai pedir o dano moral e vai pedir a multa do 477 e 467. 477 e 467 a gente já falou, a multa do 467 vai seguir sobre as verbas não pagas, inadimplidas e que forem incontroversas e não foram pagas até a primeira audiência. E a multa do 477 é uma multa de natureza material que a gente vai pedir porque não houve pagamento na data da rescisão contratual, certo? Nos 10 dias que se sucedem. E o dano moral por conta da rescisão contratual por justa causa, pela falsa acusação ao obreiro, a gente vai alegar que houve uma ofensa ao patrimônio psíquico do obreiro. Tá bom, pessoal? Então, multa do 477, multa do 467, está aí a resposta a essa questão aí. Em outro vídeo a gente vai falar sobre a ação de consignação e pagamento e os embargos à execução. Tá bom? Até mais!